No Dia das Mães, meu filho, um empresário jovem, rico e sempre atarefado, veio me visitar, segurando um buquê tão vibrante quanto a manhã de domingo. Ele o colocou sobre a mesa, olhou para mim com uma expressão gentil, mas distante, e disse: Mãe, a Clara ainda te manda os R5. 000T-O-D-O-M-E-S-E-N-E-O-S-O-E-E-Q-U-E-V-O-C-E-R-E-S-T-A-C-O-N-F-O-R-T-A M-I-U-C-O-R-A-C-R-C-O-U-A-D-I-S-P-A-R-A-R R5 mil Todon e RSN-I-I-S-U. Quero ter certeza de que voque e RSA confor a vel. Eu congelei, tomei o cora, CRCA, o come, CRS ou a disparar, o R5 mil? Nos últimos 8 meses, eu estava vivendo de cestas básicas da igreja e pequenas doações de vizinhos bondosos. Sussurrei a voz trêmula. Filho, a igreja está me ajudando a sobreviver. Ele me encarou, o sorriso sumindo dos lábios. E então minha nora apareceu, radiante num vestido de seda, saltos brilhantes e uma nuvem de perfume caro que pairou na sala como uma zombaria. O sorriso dela era deslumbrante, mas os olhos, mais frios do que qualquer inverno que já conheci. Ela não percebeu que, naquele mesmo dia, a última luz da sua elegância iria se apagar para sempre. Se você ainda está ouvindo, me diga de onde está assistindo. Cada comentário que você deixa é mais uma marca nesta jornada. E se essa história te tocou, não se esqueça de curtir para que ela chegue ainda mais longe. Meu nome é Lúcia Menezes, uma viúva de 67 anos, morando sozinha numa casinha na periferia de São Paulo. Esta casa costumava ser cheia de risadas, o lugar onde meu marido e eu criamos nosso único filho, Marcelo. Depois que meu marido, Francisco, morreu de ataque cardíaco há 10 anos, aprendi a levar a vida devagar, cuidando do meu jardim, cozinhando, ocasionalmente ensinando aulas bíblicas na igreja de Santa Cecília, logo ali na rua. Eu não tinha muito, mas era o suficiente até que a idade chegou e tudo ficou mais caro a cada dia. Marcelo, o menino que um dia carreguei nos braços, agora é um milionário de 38 anos. Ele é dono de uma rede de empresas de tecnologia, dirige um Tesla novinho e mora numa mansão no Itaim Bibi, onde só o IPTU anual equivale ao que ganhei na minha vida inteira. Eu estava orgulhosa dele, claro. Eu o criei com estas mãos, acreditando que ele se tornaria um homem bom, gentil e grato. Então, quando ele entrou na minha casa naquela tarde, com o sol entrando pela janela, iluminando seu rosto cansado, mas bonito, meu coração se aqueceu até ele falar. Mãe, a Clara ainda te manda os 5.000 Harleys todo mês, né? Pareceu que alguém tinha sugado o ar da sala. Meu coração palpitava contra as costelas, e meus dedos apertaram o canto do meu avental velho. Tentei sorrir, mas meus lábios estavam secos como pó. 5.000! Repeti, a voz falhando. Filho, a igreja está me ajudando a sobreviver. Os olhos de Marcelo se arregalaram, o sorriso se desfez. Ele olhou para a mulher que acabara de entrar. Clara, sua esposa, num vestido de seda com gola de pérolas e sapatos prateados cintilantes. O cheiro de Chanel. No 5 dominou minha pequena sala, sobrepondo-se ao cheiro da torta de maçã que eu acabara de assar para recebê-lo. Clara sorriu levemente. Um sorriso que poderia derreter a sala, se não fosse tão frio. Ah, mãe, a senhora deve ter esquecido, disse ela docemente, a voz como mel sobre gelo. Eu passo aqui todo mês para trazer o dinheiro, lembra? Olhei para ela com calma. Se você o trouxe, então deve ter se perdido em algum lugar, eu disse, quase num sussurro. A sala mergulhou em silêncio. Eu conseguia ouvir o tic-tac do relógio de parede, o zumbido dos carros lá fora e a batida do meu próprio coração. Marcelo olhava de uma para a outra, da mãe de cabelos grisalhos e avental, para a esposa glamourosa em seu vestido de grife, a testa franzida. Clara, você tem trazido o dinheiro, certo? Eu transfiro para você todo mês. Clara inclinou a cabeça, o sorriso inabalável. Claro, Marcelo, eu venho aqui todo mês. Talvez a mamãe apenas tenha esquecido. Sabe, a idade. A memória não é mais a mesma.
As palavras eram suaves como penas, mas caíram no meu coração como pedras. Idade. Eu tinha ouvido essa frase vezes demais desde que meu marido morreu, dita por pessoas que achavam que uma viúva idosa não era nada além de uma lembrança se apagando. Mas eu conhecia minha memória. Eu lembrava de cada conta, cada oração, cada rosto na igreja. E eu sabia, sem sombra de dúvida, que Clara nunca havia me dado um único centavo. Balancei a cabeça levemente, escolhendo o silêncio. Algumas batalhas não devem ser travadas imediatamente. Elas devem ser observadas. Marcelo se levantou, caminhou e colocou a mão no meu ombro. Mãe, deve ser só um mal-entendido. Vou verificar as contas. Eu só quero que a senhora viva confortavelmente, sem preocupações. Sorri fracamente, mas algo dentro de mim havia despertado. Uma tempestade silenciosa de suspeita e determinação. Não disse mais nada. Apenas limpei a mesa e coloquei um copo de suco de laranja na frente dele. Enquanto Marcelo se sentava, Clara se moveu graciosamente para o lado dele, pousando uma mão possessiva em seu ombro. O olhar dela me varreu, frio, de desdém. O olhar de quem acredita que dinheiro pode comprar integridade. O ar na sala esfriou. Embora o sol lá fora estivesse forte, um calafrio percorreu minha espinha. Clara olhou ao redor da sala, seus olhos roçando os porta-retratos antigos na parede. Marcelo quando era pequeno, cabelo loiro, olhos brilhantes, um sorriso despreocupado. Ela soltou um suspiro suave. A senhora fez um ótimo trabalho mantendo a casa limpa, mãe, mesmo na sua idade. Sorri fracamente. Idosa, sim. Mas não tão velha que me esqueça de quem entra pela minha porta, Clara. Marcelo olhou para mim, desconfortável. Mãe, por favor, é Dia das Mães. Não fique chateada. Eu só quero que você seja feliz, meu filho. Eu disse, meus olhos ainda em Clara. Eu também. Mas a felicidade não vem do que as pessoas dizem que fizeram por você. Ela vem do que elas realmente fizeram. Marcelo parou, e o sorriso de Clara se apertou antes de desaparecer por completo. Depois que eles foram embora, sentei sozinha na sala. A luz do sol entrava pelas cortinas, espalhando-se sobre a velha mesa de madeira. R5. 00P, URMI, Work, US, O, IT, OM, ES, IS, R5000, PORM e IAUS, 8 meses, R40.000. Esse dinheiro poderia ter consertado o telhado com vazamento, substituído minha geladeira quebrada, me ajudado a viver meus anos finais com conforto. Em vez disso, eu estava contando sopa de lata da despensa da igreja e agradecendo a Deus por cada pão doado. Pressionei a mão contra o peito, não de raiva, mas pela dor que crescia dentro de mim, uma dor silenciosa e profunda. Naquela noite, abri meu caderno velho, aquele onde eu costumava anotar listas de supermercado e orações. Mas desta vez, escrevi algo diferente. Descobrir a verdade. E abaixo disso, não confie em lágrimas falsas. Fechei o caderno e respirei fundo. Eu não era fraca. Eu havia sobrevivido à perda, à solidão e à luta. E sobreviveria a isso também. Marcelo podia ter sido enganado, mas eu não. E se Clara pensava que eu ficaria sentada quieta enquanto ela bancava a perfeita, ela tinha escolhido a mulher errada para subestimar. Passei o resto daquela tarde na minha pequena cozinha, a luz do sol cortando as cortinas em longas linhas douradas no chão. O chá de jasmim sobre a mesa tinha esfriado, mas eu permaneci sentada, olhando para meu celular antigo, perguntando a mim mesma: será que estou errada? Talvez o banco tenha cometido um erro. Talvez Clara tenha enviado o dinheiro pelo correio. Ou talvez, num raro momento de confusão, eu simplesmente tivesse esquecido. Não. Eu conhecia cada detalhe, cada pequeno presente que já havia recebido. Não houve carta, nem envelope, nem dinheiro de Marcelo. Naquela noite peguei meu livro Razão Antigo, aquele que mantive dos meus anos como tesoureira do Comitê Feminino da Igreja. Folheei as páginas, cada linha precisa. R12P, A, R, A, R, E, M, E, D, I, O, D, E, P, R, E, S, S, A, EU, R12 pararem, E, Diodepress, A, O, R24 para contas de luz e água, 10 para jantares comunitários em Santa Cecília. Cada despesa registrada perfeitamente. Nenhuma menção à transferência de Marcelo Menezes. Nada.
Na manhã seguinte, fui ao Banco Comunitário Primeira Opção, onde ainda mantinha uma pequena caderneta de poupança. Sentei-me em frente a uma jovem caixa chamada Thelma e entreguei-lhe minha caderneta. Por favor, verifique se houve alguma transferência de Marcelo Menezes. Ele diz que tem me enviado R$5.000, o D, o M, I, do SN, o S, U, LT, IM, US 8M, IS, IS. TELMAPARECEUS, URPRESA, DIGITOUALGUMASLINHASEBALANC, RCOUACABECRCASUAVEMENTE, SINTOMUITODONALUCIA, NA OHARNADA. IURNICAATIVIDADEFOIUMPAGAMENTODEJUROSDER 5 Nover Todom SNOS URS últimos 8 meses. Termo pareceu surpresa. Digitou algumas linhas e balance RC ao acabe-se suavemente. Sinto muito, Dona Ela Oceania. Ora, nada. A única atividade foi um pagamento de juros de R$1,35 em fevereiro. Eu balancei a cabeça, agradeci e me levantei. Lá fora, o vento da manhã paulistana varria meus cabelos grisalhos. Fiquei na calçada, sentindo como se uma pedra tivesse caído direto pelo meu peito. Sem transferências, sem envelopes, sem cartas, nada. Por 8 meses, eu havia recortado cupons do jornal local, comprado sopa de lata em vez de vegetais frescos e agradecido silenciosamente a Deus toda vez que a igreja entregava comida. Eu estava acostumada a comer sozinha, a contar moedas antes de ir ao mercado. Mas nunca, nem por um segundo, imaginei que por trás do silêncio do meu filho havia uma mentira. Voltei para casa, coloquei a bolsa e sentei imóvel. O tic-tac do relógio de parede enchia a casa. O presente de casamento que meu marido me deu há 40 anos. Cada ponteiro lento parecia sussurrar: a verdade está chegando. Naquela tarde, fui à igreja de Santa Cecília como de costume. Padre Roberto, que me conhecia há mais de 20 anos, me viu sentada quietamente no último banco após a missa. Ele se aproximou, a voz gentil. Dona Lúcia, a senhora está bem? Parece cansada hoje. Sorri fracamente, escondendo minhas mãos trêmulas. Só estou tentando entender por que as cartas do meu filho nunca chegaram. Padre Roberto colocou a mão no meu ombro. O Senhor tem um jeito de trazer a verdade à luz. Não perca a fé. Eu balancei a cabeça. Mas por dentro, a fé não era mais suficiente. Eu precisava de ação. Naquela noite, abri um caderno de couro marrom, presente de Marcelo no meu aniversário de 60 anos. Na primeira página, em vez de uma oração, escrevi: se eles estão mentindo, eu os farei contar a verdade através da lei. Pressionei a caneta com força no papel. Sob o abajur, as palavras brilhavam como um juramento. A partir daquele dia, comecei a documentar tudo. Toda vez que Clara visitava, eu anotava a data, hora e suas palavras exatas. Quinta-feira, 14 de junho. Clara parou com um bolo. Disse: o dinheiro foi enviado. Talvez o banco tenha atrasado. Nenhum envelope, nenhuma prova. Sábado, 12 de julho. Ligou. Disse que não podia vir por causa de uma reunião de caridade. Ouvi música de restaurante ao fundo, linha por linha. Eu registrava tudo. Sem raiva, sem ódio, apenas a precisão de quem passou a vida equilibrando números, sabendo que eles nunca mentem. Nas semanas que se seguiram, Clara continuou visitando, sempre impecável, vestidos de grife, bolsas caras, saltos brilhantes. Cada vez, ela trazia um pequeno presente. Flores, biscoitos, às vezes velas perfumadas, mas nunca um envelope. Numa tarde de agosto, enquanto eu regava o jardim, seu Mercedes branco parou na entrada. Clara saiu, radiante como sempre, segurando um buquê de lavanda. Eu te trouxe umas flores para ajudar a relaxar, disse ela docemente. Estresse não faz bem para a memória. Larguei o regador e limpei as mãos no avental. Minha memória está ótima, Clara. Boa o suficiente para lembrar que a última vez que você me trouxe dinheiro foi nunca. O rosto dela estremeceu, mas ela rapidamente se recuperou com um sorriso brilhante. Ah, mãe, a senhora deve estar enganada. Eu tenho enviado.
Seu banco deve estar com defeito. Eu sorri e comecei a arrumar as flores. Talvez. Mas eu já perguntei ao banco. Eles disseram que não chegou nada há 8 meses. Silêncio. Até os pardais na cerca pararam de chilrear. Clara mexeu no colar. Eu vou checar novamente, disse ela rapidamente, então apressou-se de volta para o carro, deixando para trás o cheiro de perfume caro. Fiquei ali, observando o carro desaparecer, uma mistura de amargura e clareza enchendo meu peito. Ela havia mentido, e agora sabia que eu sabia. Naquela noite escrevi: Clara, 22 de agosto. Mentiu nervosa. Foi embora cedo. Cada linha parecia um martelo golpeando a dor dentro de mim. Eu não era mais a mãe frágil orando em silêncio. Eu era Lúcia Menezes, a mulher que havia sobrevivido à perda, à dívida e a promessas vazias. E eu sobreviveria mais uma vez para recuperar a verdade. Nas semanas seguintes, entrei em contato com o banco de Marcelo, fingindo perguntar sobre transferências de presentes familiares. Eles não podiam compartilhar informações privadas, mas um funcionário gentil deu uma pista. Se os fundos foram transferidos, eles teriam que cair numa conta em seu nome. Se a senhora nunca os recebeu, alguém pode ter usado uma conta diferente com o seu nome. As palavras me causaram um calafrio na espinha. Outra conta com o meu nome, mas que não era minha. Fechei meu caderno e expirei profundamente. Eu sabia o que estava enfrentando. Clara era inteligente, charmosa, manipuladora, até capaz de dobrar o marido à sua vontade. Mas eu fui contadora em 3 empresas. Eu gerenciei milhares de reais sem perder um centavo. Se alguém ousou forjar meu nome, eu o encontraria. Naquela noite, reli cada nota que havia escrito. A luz do abajur brilhava sobre minha caligrafia trêmula, mas firme. Entre as linhas, eu quase podia ver o rosto do meu marido, Francisco. Ele costumava dizer: Lúcia, se alguém te subestimar, não grite. Deixe que eles ouçam o som da verdade em vez disso. Fechei o caderno, sentindo uma estranha calma. Na manhã seguinte, voltei à igreja carregando um pequeno envelope cheio de cópias das minhas anotações. Entreguei ao padre Roberto e disse suavemente: Padre, se um dia eu não puder vir à missa, guarde isto para mim. Ele pareceu preocupado. Lúcia, o que a senhora está fazendo? Sorri gentilmente, mas com firmeza. Estou apenas me preparando para que a verdade seja ouvida. Enquanto caminhava para casa, meu coração se sentiu mais leve, como se um peso invisível tivesse sido retirado. Eu sabia que o caminho pela frente seria longo. Haveria lágrimas, dor e traição. Mas eu não estava mais com medo. Eu recuperaria cada um dos 5.000 Harleys que eles tiraram de mim, mas mais do que isso, eu recuperaria o respeito que eles pensavam que eu havia perdido com a idade. Enquanto o sol se punha atrás dos velhos ipês, sentei-me na minha varanda, olhando para o horizonte vermelho em chamas. Naquela luz dourada, sussurrei: Clara, você escolheu a mulher errada para enganar, e esta mãe velha ainda tem algumas lições para te ensinar. Sorri fracamente, fechei meu caderno e escrevi uma última linha no final da página. O primeiro passo para a justiça é a memória. E no crepúsculo de São Paulo, eu sabia que minha luta havia acabado de começar. Naquela manhã, o ar paulistano estava mais quente do que o normal. O vento trazia o cheiro de grama seca e jasmim da trepadeira que eu havia plantado atrás da varanda. Eu estava aparando meus arbustos de lavanda quando ouvi o som grave e suave de um motor caro se aproximando. O ranger dos pneus na entrada de cascalho fez meu coração apertar um pouco. Um Lexus prata novinho parou no portão, sua pintura polida brilhando tanto que tive que apertar os olhos. A porta se abriu e Clara saiu, deslumbrante, como se tivesse acabado de sair de uma revista de moda. Ela usava um vestido de linho cor creme, óculos de sol grandes e saltos espelhados. Na mão direita, carregava uma grande cesta de presentes embrulhada com uma fita dourada. Ela sorriu, a voz doce como mel por baixo do aço. Mãe, eu te trouxe um agrado. Marcelo está em reuniões a manhã toda. Então vim no lugar dele. Limpei as mãos no avental e a observei subir os degraus da varanda. Que atenciosa! Vocês dois devem estar muito ocupados. Eu disse suavemente, sem sorrir. O olhar de Clara vagueou pelo jardim enquanto ela exalava. Nossa,
Seu jardim continua lindo como sempre. Não sei como a senhora consegue cuidar de tudo sozinha. Com estas mãos e um pouco de paciência, respondi, colocando minha tesoura no vaso de terra. Um momento depois, ela colocou a cesta na mesa do pátio. Biscoitos finos, um pote de geleia de laranja e uma pequena garrafa de vinho, tudo bem embrulhado, mas sem calor genuíno. Eu conhecia aquele tipo de presente. Caro, bonito e vazio. Sentei-me na cadeira de madeira, servi 2 copos de chá gelado e olhei diretamente nos olhos dela. Clara, deixe-me perguntar algo. Onde está o dinheiro deste mês? Os 5.000 raios que você disse que traria. Por uma fração de segundo, o sorriso dela congelou, mal perceptível, como uma nuvem passageira. Então ela riu, um som seco e oco como vidro batendo em vidro. Ah, mãe, devo ter deixado no carro. A voz dela ficou um pouco mais aguda enquanto ela mexia no copo de chá sem beber. Olhei para a entrada, onde o Lexus brilhava sob o sol. O reflexo no capô destacava cada curva suave do carro. Um veículo novinho em folha com placas temporárias. Claramente uma compra recente. Sorri lentamente. Belo carro, Clara. Deve ter custado um bom dinheiro. Ela encolheu os ombros, o riso frágil. Ah, nem tanto, mãe. Eu só troquei por conveniência. Meu trabalho na boutique exige uma imagem profissional. Claro, eu disse calmamente. Um carro novo para o trabalho e envelopes antigos que continuam sendo esquecidos no carro. Que estranho! O rosto dela enrijeceu por meio segundo antes de forçar outro sorriso. Ah, mãe, a senhora não confia mais em mim? Da próxima vez vou trazer o recibo do banco. Tudo bem. Eu não respondi. Sentamos ali em silêncio. O ventilador da varanda zunindo suavemente sobre nós. O som das cigarras no quintal preenchia o silêncio como um zumbido inquieto. Clara se levantou primeiro, fingindo checar o relógio. Tenho que ir. Tenho uma reunião com um cliente. Mas não se preocupe. Vou lembrar Marcelo de reenviar o dinheiro pelo banco. Sinto muito por qualquer pequeno engano. Eu balancei a cabeça. Tudo bem. Pode ir então. Ah, e não se esqueça do envelope no seu carro desta vez. Ela parou por um segundo, sorrindo fino, uma mistura de aborrecimento e cautela. A senhora é muito sagaz, mãe, disse ela. Então se virou para sair. Eu a observei se afastar. O som dos seus saltos batendo nos degraus de madeira, firme e frio, como um relógio fazendo a contagem regressiva. A porta do carro bateu, o motor ligou e o Lexus desapareceu pela estrada, deixando um rastro de luz solar ofuscante para trás. Quando o som do carro se foi, sentei-me novamente, os dedos entrelaçados, um peso pesado pressionando meu peito. Eu não tinha mais dúvidas. Eu sabia com certeza. Levantei-me e voltei para dentro de casa. Cada passo no chão de madeira ecoava como uma batida do coração na minha mente. Abri a gaveta, peguei meu caderno de couro marrom e escrevi: 10 de setembro. Clara veio sozinha. Trouxe uma cesta de presentes, alegou ter deixado o dinheiro no carro. Novo Lexus. Nenhuma prova. Voz instável. Evitou contato visual. Coloquei a caneta de lado e respirei fundo. Minhas mãos tremiam ligeiramente, mas minha determinação não. Naquela tarde, caminhei até o correio logo ali, onde o orelhão ainda funcionava. Eu não queria ligar de casa. Não quando eu suspeitava que Clara pudesse estar observando. Disquei o número da empresa de Marcelo e falei educadamente, meu tom firme. Olá, aqui é Lúcia Menezes, mãe de Marcelo Menezes. Eu gostaria de falar com alguém da contabilidade. É um assunto pessoal. Após uma curta espera, uma mulher de meia-idade atendeu. Aqui é Sandra Miranda, contadora-chefe. Dona Lúcia, como posso ajudar? Segurei o receptor com firmeza, mantendo a voz calma. Obrigada, Sandra. Eu só preciso confirmar algo pequeno. Meu filho disse que a empresa dele tem debitado 5.000 hires todo mês de sua conta pessoal para me enviar. Eu gostaria de saber se isso está correto. Houve uma curta pausa. Então Sandra falou, o tom hesitante. Dona Lúcia, não posso divulgar detalhes financeiros pessoais, mas deixe-me verificar. Sim, lembro-me de ver transferências automáticas no mesmo dia de cada mês, exatamente nesse valor. Parece que o dinheiro foi enviado, mas não tenho certeza para quem. Para quem? Repeti.
Não foi enviado para mim. Eu não tenho certeza, dona Lúcia. O nome do destinatário corresponde ao seu, mas o número da conta é diferente. Eu presumi que fosse o seu. Um calafrio percorreu minha espinha. Forcei-me a falar calmamente. Obrigada, Sandra. Isso é tudo que eu precisava por agora. Desliguei e fiquei imóvel no orelhão. Meu coração disparava, mas minha mente estava clara como cristal. Lá estava, a verdade. Alguém havia criado uma conta falsa em meu nome. E apenas uma pessoa estava próxima o suficiente para fazer isso. Clara. No caminho para casa, minha sombra se esticava longa pela estrada. O vento trazia o cheiro de grama queimada e terra seca. Um cheiro que me lembrava os verões pobres no sertão há muito tempo, quando meu pai costumava dizer: se você quer saber quem é honesto, olhe para as mãos dele. Mãos honestas sempre mostram as marcas do trabalho. Pensei nas mãos de Clara. Dedos longos e bem cuidados, anéis de diamante segurando bolsas de grife. Nenhuma calosidade, nenhum vestígio de trabalho real. Naquela noite, pulei o jantar. Fiz uma xícara de chá de hortelã e sentei-me à mesa da cozinha sob a luz amarela e quente. A casa estava tão silenciosa que eu podia ouvir as últimas cigarras lá fora sumindo na noite. Abri uma nova página e escrevi: 10 de setembro. Clara visitou, elegante e fingindo se importar. Carro novo, mesmas mentiras. Liguei para a empresa de Marcelo, confirmado. O dinheiro continua sendo transferido, mas não para a minha conta. Amanhã, a verdade começa a vir à tona. Coloquei a caneta de lado e fechei o caderno. O pequeno abajur refletia minha sombra no vidro da janela. Uma mulher de cabelos grisalhos, de baixa estatura, mas com olhos que ainda ardiam. Eu sabia que, a partir de amanhã, eu não seria mais apenas uma mãe esperando. Eu seria uma buscadora de justiça. Apaguei a luz e saí para a varanda. A brisa da noite trazia o cheiro de jasmim e madeira úmida. No canto do jardim, a luz da lua caía sobre o velho banco de madeira onde meu marido, Francisco, e eu costumávamos sentar e conversar. Toquei o braço gasto e sussurrei: Chico, se você ainda estivesse aqui, me diria para fazer o que é certo, não diria? A única resposta foi o sussurro do vento sob o beiral, mas eu entendi. Era uma resposta. Voltei para dentro, tranquei a porta e fiquei quieta em frente ao espelho. A mulher olhando de volta não estava cansada ou derrotada. Ela era Lúcia Menezes, uma mãe que nunca mais deixaria ninguém tirar sua dignidade. E eu sabia que, quando amanhã chegasse, o jogo de Clara começaria a desmoronar, peça por peça. Na manhã seguinte, enquanto eu cortava caules de lavanda para secar, uma batida súbita e firme ecoou na porta. Não o toque suave de um carteiro ou vizinho. Esta era firme, deliberada. Limpei as mãos no avental e fui abrir. Na varanda, estava um homem alto, de meia idade e cabelos grisalhos, vestido elegantemente num terno grafite que parecia um pouco amassado pela viagem. Ele sorriu educadamente e fez um pequeno aceno. Dona Lúcia Menezes. Sou Eduardo, contador-chefe da empresa do seu filho, Menezes em Associados. Estreitei os olhos levemente. O senhor é Eduardo? Eu só conheço Sandra, a contadora com quem falei ao telefone. Ele assentiu. Sim, Sandra é minha assistente. Ela me contou sobre sua ligação de ontem e pensei que talvez a senhora devesse saber de algumas coisas. A voz dele era calma, mas séria, com um toque de pesar. Convidei-o para entrar e servi um copo de água. A luz da manhã entrava pela janela, destacando as linhas em seu rosto, o olhar de um homem que tinha visto mais do que desejava. Ele colocou sua pasta de couro sobre a mesa e a abriu. Dentro, havia uma pasta grossa, bem organizada e presa com um clipe. Eu vi textos impressos nítidos, fileiras de números, a linguagem familiar da contabilidade, meu mundo por 30 anos antes da aposentadoria. Ele deslizou a pasta na minha direção e falou lentamente. Estas são cópias de 8 transferências, cada uma de R$5.000, R$5.000, R$40.000 no total. Destinatário: uma conta em nome de Clara Menezes. Pareceu que um balde de água gelada tinha sido derramado sobre mim. Minhas mãos tremeram enquanto eu folheava cada página. Os papéis eram claros. Remetente: Marcelo Menezes. Destinatário:
Clara Menezes. Verificado pelo banco. Na mesma data todos os meses. Pontualmente, por 8 meses. Olhei para cima. Minha voz rouca. Senhor Eduardo, quem abriu essa conta? Ele suspirou, tirou os óculos e os limpou com um pano. Sua nora, senhora Clara. Todo documento para a subconta tem a assinatura dela e uma autorização assinada por Marcelo. Eu congelei. Autorização? O senhor quer dizer que Marcelo deu permissão para ela usar meu nome? Ele assentiu. Provavelmente ele não leu os formulários com atenção. Ela apresentou uma cópia do seu RG, que eu suspeito ter sido forjada, muito sofisticada. O sistema registrou automaticamente como sua conta, embora o destinatário fosse ela. Pressionei a mão na testa, a sala girando levemente. Não era apenas traição, era humilhação. Por 8 meses, Clara havia usado meu nome, o nome de uma mãe, para desviar dinheiro do meu próprio filho. Perguntei calmamente. E Marcelo? Ele não sabe? Eduardo hesitou antes de responder. Honestamente, acho que não. Marcelo é um homem trabalhador, mas confia nas pessoas com muita facilidade. Ele deixa Clara cuidar da maior parte da papelada. Ele fez uma pausa e olhou para mim. Ela também tem usado o cartão de crédito da empresa para despesas pessoais. Eu o encarei. O cartão da empresa? Sim, o cartão corporativo da Menezes em Associados. Supostamente para entretenimento de clientes e despesas de negócios, mas recentemente encontramos cobranças irregulares. Visitas a spas, joias, roupas, até passagens de primeira classe para Nova York. Mais de 30 mil em apenas 3 meses. Sentei em silêncio. As palavras spa, joias, voos ecoavam na minha cabeça como um martelo batendo em metal. Virei-me para olhar pela janela. O sol da manhã brilhava sobre o banco de madeira onde Clara e eu sentamos uma vez, bebendo chá enquanto ela falava sobre o trabalho dela. Lembrei da voz dela naquele dia. Mãe, Marcelo está tão ocupado. Eu cuido de tudo para ele. Agora eu sabia que tudo significava cada centavo. Virei-me para Eduardo, minha voz áspera, mas firme. Senhor Eduardo, se eu quiser expor isso, o senhor me ajudará? Ele encontrou meu olhar, seus olhos cinza-azulados firmes. Dona Lúcia, eu acredito em justiça, mas também acredito em provas. Precisamos nos preparar com cuidado, caso contrário ela distorcerá a narrativa e colocará Marcelo contra a senhora. Clara não é uma adversária fácil. Eu balancei a cabeça. Eu sei. Eu a vi fazer isso antes, sorrindo enquanto mente. Eduardo deu um sorriso fraco e sombrio. Eu ajudo, mas me dê tempo para reunir tudo. Preciso puxar todos os históricos de transações, documentos relacionados e garantir a confirmação por escrito do banco de que a conta não é sua. Levará alguns dias, mas prometo que teremos a verdade. Olhei para ele, e em seus olhos, vi algo que não via em ninguém há muito tempo. Integridade. Obrigada, Sr. Eduardo. Eu disse suavemente. O senhor não tem ideia do quanto isso significa para mim. Ele fechou a pasta e se levantou. Estou apenas fazendo o que é certo, Dona Lúcia. E sinto muito em dizer isso, mas casos como o seu acontecem com mais frequência do que se pensa. Muitas pessoas são traídas por aqueles que estão mais próximos. Eu assenti, meus olhos pousando numa foto de família emoldurada na parede. Marcelo aos 10 anos, sorrindo ao lado do pai. Lembrei-me daquele dia claramente. Tinha chovido levemente, e meu marido havia dito: ensine-o a distinguir entre homens bons e falastrões. Mag. Eles frequentemente usam o mesmo sorriso. Eduardo foi embora logo depois, deixando-me sozinha com a pilha de papéis sobre a mesa. A porta se fechou e a casa ficou quieta novamente. Olhei para o arquivo grosso, cada linha de transferência detalhada, cada uma prova de traição. Coloquei tudo cuidadosamente numa pequena caixa de metal e a deslizei para debaixo do armário. Quando girei a chave, senti como se estivesse trancando outra porta. A última porta da minha confiança. À medida que a tarde diminuía, o sol se espalhava pela varanda e iluminava meu cabelo grisalho. Preparei uma xícara de chá preto, sentei-me à mesa da cozinha e olhei para o jardim, onde a lavanda balançava suavemente ao vento. Tudo parecia tranquilo, mas dentro de mim queimava um fogo silencioso. Peguei meu caderno,
Abri numa página nova e escrevi lentamente, mas com firmeza. 11 de setembro. Sr. Eduardo veio. Trouxe registros de 8 transferências de 5. É 0 cada, para uma conta em nome de Clara Menezes. Clara também está usando o cartão da empresa para gastos pessoais. Marcelo foi enganado. Não apenas o meu dinheiro, mas o dele também. Tenho um aliado. A luta começa. Coloquei a caneta de lado e olhei para a janela. Lá fora, o céu queimava vermelho como um rastro de fogo cortando as nuvens. Numa voz baixa e firme, eu disse: Clara, você esqueceu que trabalhei como contadora por 40 anos. Eu consigo ler mentiras e números. E desta vez os números falarão por mim. Fechei o caderno, sentindo-me mais leve. Pela primeira vez em meses, eu não me sentia sozinha. Havia alguém, uma testemunha, disposta a ficar ao meu lado. Naquela noite, dormi melhor do que o normal. Os grilos no quintal soavam como uma contagem constante de esperança. No meu sonho, vi Eduardo em uma luz branca, segurando o arquivo, enquanto Clara recuava, o rosto abalado à medida que cada segredo era revelado. E quando acordei, eu sabia que não era mais uma vítima. Eu era quem estava colocando a verdade em movimento. 3 dias depois, com cada fato na minha cabeça alinhado tão perfeitamente quanto as linhas em um balanço patrimonial, decidi agir. Liguei para Marcelo. A voz do meu filho era calorosa e familiar, mas ouvi um toque de exaustão. Mãe, desculpa. Tenho estado atolado ultimamente. Clara diz que tem te visitado regularmente, certo? Sorri e mantive meu tom leve. Tem sim, filho. Clara é muito atenciosa. Estou pensando em convidar vocês dois para jantar neste domingo. Faz tempo que não temos uma refeição decente juntos. Marcelo concordou alegremente, nunca notando o fio fino escondido naquele convite. Passei o domingo de manhã preparando tudo, não porque eu queria um jantar perfeito, mas porque eu queria que parecesse completamente comum. Frango assado com mel, purê de batatas, salada de maçã com nozes e torta de maçã, os favoritos da infância de Marcelo. Lustrei a velha prataria do meu falecido marido e arrumei a mesa de jantar com velas suaves. Tudo estava organizado cuidadosamente, caloroso, sincero e o suficiente para fazer uma mentirosa baixar a guarda. Quando o relógio bateu 6, ouvi um motor familiar no portão. Um reluzente Lexus prata deslizou pela entrada. Clara saiu primeiro, impecável como sempre, ondas suaves no cabelo, um vestido de seda jade e um leve rastro de Dior. Marcelo a seguiu com um buquê de lírios brancos. Mãe, a senhora está ótima. Marcelo sorriu, colocando as flores na mesa. Filho, estou melhor do que nunca, graças à graça de Deus, e a vocês dois. Clara sorriu, os lábios curvados daquele jeito presunçoso de sempre. Eu reconheci aquele olhar, o olhar de alguém convencida de que detém todos os fios. Servi vinho e chá. Conversamos sobre o clima, a lavanda e os novos vizinhos na rua. Tudo fluía como se nenhuma sombra de dúvida tivesse passado por aquela casa. Deixei a sala aquecer, deixei-a relaxar. Quando o prato principal foi servido, levantei os olhos e sorri. Eu realmente aprecio vocês dois, especialmente pelos 5.000 hires deste mês. Clara hesitou por apenas uma fração. Então exibiu um sorriso brilhante e tomou um gole de vinho. Ah, mãe, por favor, não seja tão formal. Estou apenas fazendo o que devo. Eu assenti, fingindo timidez. Estou emocionada. Acabei de comprar um aquecedor novo. São Paulo esfria cedo, e graças a esse dinheiro, me sinto muito mais tranquila. O sorriso de Clara se alargou, presunçoso e satisfeito. Ela inclinou a cabeça em direção a Marcelo como quem diz: Viu, está tudo bem. Eu a observei lentamente. Então perguntei de forma casual, como se não fosse nada. Ah, Clara, estou curiosa. Que dia você costuma enviar? Ela não se preparou. Respondeu instantaneamente, como um reflexo. Dia 10 de cada mês, mãe. Eu assenti levemente. Mas antes que eu pudesse dizer mais, Marcelo falou um pouco confuso. Espera, dia 10 não, querida. Eu configurei a transferência automática para o dia 15. A sala ficou em silêncio. Você consegue ouvir aquele silêncio, o momento em que um mentiroso cai direto na própria armadilha.
Se fosse você enfrentando alguém que te enganou assim, você ficaria quieto como eu fiquei? Ou diria na hora? Me conte nos comentários. Acho que a maioria de nós já viveu um jantar desmoronando assim pelo menos uma vez. O leve tilintar de uma faca num prato soou áspero. Eles se encararam. Clara forçou um sorriso e piscou algumas vezes. Sério? Disse ela com uma risada forçada. Eu pensei que você tinha dito dia 10. Marcelo franziu a testa ainda mais. Não, tenho certeza que é dia 15. Eu escolhi esse dia porque é quando o pagamento cai. A sala afundou numa quietude fria. Eu sorri gentilmente e coloquei meu garfo de lado. Ah, que ótimo. Vou ao banco no dia 15 para verificar, só para ter certeza de que o sistema não está com problemas. Clara deu uma risada forçada, tentando esconder seu desconforto. Ah, mãe, a senhora é tão cuidadosa. Não se preocupe, eu tenho enviado regularmente. Marcelo assentiu, mas seus olhos tinham mudado. Ele se virou para a esposa, prestes a dizer algo, mas ela rapidamente mudou de assunto para trabalho e clima. Eu fiquei sentada, observando os dois. Dentro de mim, havia uma calma limpa e perfeita. A calma de quem sabe que armou a armadilha certa. Depois do jantar, trouxe a sobremesa. Torta de maçã crocante, canela pairando na sala. Marcelo elogiou. Clara mal comeu, olhando para o relógio como se estivesse ansiosa para sair. Eu sabia que ela estava lutando para respirar numa sala que pensava controlar. Na porta, eu disse suavemente: Obrigada por virem. Não ria tanto há muito tempo. Lembrem-se, vou verificar a conta no dia 15, só para ter certeza de que o sistema do banco não está falhando. Clara forçou um sorriso. Sim, mãe, tenho certeza de que não haverá problema. Marcelo beijou minha bochecha, os olhos gentis como sempre. Mas eu vi algo mais ali. Uma linha fina e nova de dúvida. Quando o Lexus se afastou, fiquei na soleira da porta, observando as luzes traseiras sumirem. O vento noturno se moveu pelo quintal, chacoalhando a porta de madeira. Voltei para dentro e a fechei suavemente. O que eu senti não foi triunfo. Foi alívio. Fui direto para o pequeno escritório ao lado da cozinha e liguei o computador. O brilho da tela iluminou a foto do meu marido. Seu sorriso gentil parecia um empurrão silencioso para a frente. Abri meu e-mail e escrevi para as únicas duas pessoas em quem eu confiava agora: Eduardo, o contador honesto, e Amélia Costa, minha antiga amiga de faculdade, especialista em fraudes financeiras. Digitei lentamente, o coração firme, os olhos claros. Assunto: é hora de começar. Eduardo, Amélia, está tudo pronto. Acabei de confirmar que Clara mentiu sobre a data da transferência. Eles pensam que eu acredito neles, mas se contradisseram na minha frente. Quero que sigamos com o plano. Por favor, comecem a verificar todas as transações e preparem o arquivo de comparação. Até o dia 15, quero cada prova alinhada. É hora de ela se autodestruir. Lúcia. Eu reli a última linha e sorri fracamente. Havia algo em autodestruir que me fazia sentir mais leve. Não por vingança, mas porque a justiça viria das próprias mãos da mentirosa. Cliquei em enviar e me recostei. Lá fora, a brisa da noite agitava as cortinas com o cheiro de jasmim e terra úmida. Fechei os olhos e ouvi o relógio tic-taqueando, contando os minutos até o dia 15, o dia em que a verdade começaria a surgir. 2 dias depois, Eduardo respondeu. O e-mail era curto, assim como ele. Obtive a confirmação do banco. A conta em seu nome foi aberta por Clara com documentos forjados. Eles liberarão os dados assim que tivermos uma intimação. Amélia cuidará disso. Tudo está caminhando na direção certa. E eu li, sentindo meu peito apertar e depois afrouxar, como ouvir um velho portão de ferro se abrindo. Eu não sou cruel. Eu só quero que a verdade seja dita para que meu filho possa acordar. Quero que Marcelo entenda que confiança não é um cheque em branco para alguém drenar até não restar nada. Naquela noite, abri meu caderno e adicionei mais uma linha como um pequeno ritual. 13 de setembro. Jantar foi perfeito. Clara se expôs. Marcelo começou a duvidar. Dia 15. Checagem no banco. A justiça está chegando, suave como uma brisa. Fechei o caderno e apaguei a vela. No escuro,
A luz da lua filtrava pela janela no meu rosto. Olhei no espelho e vi uma mulher de cabelos prateados, pequena, mas de olhos brilhantes, e sussurrei lentamente para mim mesma, ou talvez para meu marido, há muito tempo partido. Chico, você está vendo? Ela se acha esperta, mas sua própria boca apertou a corda. Tudo que tenho a fazer é ficar quieta e esperar pelo dia 15. Dei um pequeno sorriso, quente o suficiente para preencher a sala. A armadilha estava montada e a presa estava entrando. Na manhã seguinte, o céu paulistano estava surpreendentemente limpo. Sentei-me perto da janela com uma xícara de chá de jasmim quente, estranhamente calma. Hoje era o dia em que Eduardo havia prometido enviar tudo. Em apenas algumas horas, toda mentira teria a forma de tinta preta em papel branco. Por volta das 8h, o telefone tocou. Era Eduardo. Dona Lúcia. Sua voz firme e baixa. Está tudo pronto. Acabei de lhe enviar os extratos completos com as faturas relacionadas. Amélia os revisou. Ela disse que com a sua assinatura, podemos abrir um processo legal. Agradeci suavemente, tentando evitar que minha voz tremesse. Eu nunca imaginei que, na minha idade, precisaria de um contador e um advogado apenas para proteger o dinheiro que meu filho pretendia para mim. 15 minutos depois, o carteiro bateu. Um grande envelope pardo selado, carimbado. Confidencial. Registros Financeiros Menezes. Coloquei-o na mesa e o encarei por um longo momento antes de abri-lo. Dentro, havia dezenas de impressões limpas. 8 transferências de R$5.000 CAD a R$5.000 cada, R$40.000 no total. Remetente, Marcelo Menezes. Destinatário, Clara Menezes. Linhas fortes e uniformes em papel bancário oficial. Eu as li 2 vezes e ainda senti descrença. Como se os números estivessem rindo da minha fé. Na parte inferior, a nota de tinta azul de Eduardo. A senhora Clara Menezes usou esta como uma conta pessoal. Além das 8 transferências, há outras cobranças via cartão secundário. Spa, compras, viagens e um novo leasing de carro. Gasto total em 8 meses. 47.800 reais. Fiquei parada. A luz da manhã escorria pelas persianas e colocava um dourado pálido sobre as páginas. A cor da verdade. Virei para a próxima folha. Um recibo de spa em São Paulo, de R$1.200. VIAG. IMPAR. ACANCU. NPAR-ADUASPISSOAS. RI200. Viagem para Cancún. N para 2 pessoas. R$3.600. Uma nova compra de Lexus com um adiantamento de R$15.000. Cada recibo era uma pequena facada. Lembrei dela entrando na minha casa, perfumada e polida, segurando presentes, sorrindo suavemente, dizendo: Mãe, eu só quero que a senhora saiba que eu cuido de você como se fosse minha mãe. Agora eu entendi que cuidado significava drenar cada centavo em meu nome. Fiquei sentada por um longo tempo, respirei fundo, e então peguei meu caderno de couro marrom, aquele que chamo de meu diário da justiça. Sob a data, escrevi cuidadosamente, uma palavra clara de cada vez. 17 de setembro. Recebi os registros de Eduardo. 8 transferências de R$5.000. TUD, ASN, ASMA, USD, CLARA. SPA, VIAGEM, CARRONOVO, R$5.000, Todas Nasm A, Goana, OS Declara, Tum SPA, Viagem, Carro Novo, R$47. 800. O preço da confiança. Minha mão tremia, não de medo, mas porque eu estava prestes a recuperar a dignidade que havia sido roubada. Naquela tarde, Amélia Costa ligou. Sua voz era firme e precisa, o tom de alguém experiente em tribunais difíceis. Lúcia, revisei tudo que Eduardo enviou. Está tudo sólido. Este é um caso clássico de exploração financeira de idoso. Podemos ir para a esfera criminal ou civil. A decisão é sua. Fiz uma pausa. Então respondi calmamente. Ainda não. Eu não quero que o tribunal veja isso antes que Marcelo veja. Ele precisa testemunhar com os próprios olhos. Só então a justiça significará algo. Amélia ficou em silêncio por um momento, então disse lentamente: Você tem razão.
Nada dói mais do que um filho perceber que sua esposa explorou a confiança da mãe. Eu assenti. É por isso que eu gostaria que Padre Roberto me ajudasse. Marcar uma pequena noite de caridade. Um pretexto para que eles venham. Amélia deu uma risada suave e sabida. Uma noite encenada para expor a verdade. Esperta, Lúcia. Vou pedir a Eduardo para condensar o arquivo. Dar a Marcelo um resumo breve que ele não possa ignorar. Perto do crepúsculo, dirigi até Santa Cecília. A luz vermelha do entardecer banhava os velhos degraus de pedra. Padre Roberto estava alinhando cadeiras de madeira no salão. Depois que expliquei o plano, ele pensou por um momento, então sorriu gentilmente. Às vezes o Senhor não precisa de trovão para revelar o pecado, Lúcia. Ele só precisa da pequena luz da verdade. Apertei a mão dele em agradecimento. Eu só quero que Marcelo veja essa luz, não por vingança, mas para que ele pare de ser cego. No caminho para casa, parei no armazém da esquina para comprar alguns suprimentos para a noite que eu estava planejando. Tudo lá fora parecia tranquilo, sem indício de que, em apenas alguns dias, o mundo inteiro de Clara desmoronaria. Naquela noite, quando cheguei em casa, abri o arquivo de Eduardo novamente. Espalhei tudo sobre a mesa de jantar. Cada extrato, cada recibo, cada prova. Com uma caneta vermelha, marquei os grandes saques, depois os coloquei num envelope bege grosso. Na frente, escrevi em letras firmes e nítidas: Documentos de doação, Fundo de Assistência Sênior. Só eu sabia que não havia uma única doação lá dentro. Apenas culpa e engano. Fiquei olhando para os papéis por um longo tempo. Minhas mãos tremiam, não por medo de retaliação, mas porque eu podia sentir meu coração bater forte novamente depois de meses de dormência. Por tanto tempo, pensei que era apenas uma velha viúva vivendo simplesmente, alguém que precisava ser cuidada. Mas olhando para aquela pilha de provas, percebi que nunca fui fraca. Eu apenas fui convencida a acreditar que era. Levantei-me, servi um copo de água e olhei para o quintal. O céu noturno estava cheio de estrelas, tão quieto que eu podia ouvir os grilos entre as rajadas de vento. Lembrei do que meu marido costumava dizer: se alguém te machuca, não reze pelo pedido de desculpas deles. Deixe que eles vejam seu reflexo no espelho. Sussurrei. Eu estou prestes a fazer exatamente isso. Por volta das 20 horas, o telefone tocou. Era Eduardo novamente. Dona Lúcia, eu só queria que a senhora soubesse que Amélia tem tudo pronto, caso a senhora decida protocolar. Mas eu respeito o seu tempo. Esperar o momento certo é sábio. Clara se exporá logo o suficiente. Eu sorri. Eu sei. Obrigada, Eduardo. O senhor fez mais do que o trabalho de um contador. O senhor me ajudou a acreditar na justiça novamente. Depois de desligar, guardei o arquivo no armário, logo abaixo da gaveta que guardava minhas fotos de família. No topo, deixei uma pequena nota. Isto é prova não apenas de fraude, mas de uma mãe que se recusa a ficar em silêncio. Então fechei a gaveta e girei a chave, ouvindo o clique suave, um som pequeno, mas final, como uma promessa cumprida. Naquela noite, escrevi uma linha curta no meu caderno, como um resumo tranquilo. Eduardo reuniu extratos, recibos, passagens de viagem e os papéis do carro novo. Clara gastou mais de 40 mil, tudo da mesada da mãe. Amélia confirmou provas suficientes para um caso de exploração financeira de idoso. Mas não vou levar a tribunal ainda. Meu filho precisa ver primeiro. Padre Roberto ajudará a encenar o falso jantar de caridade. O envelope estará no centro da mesa. Minhas mãos tremem. Não de medo, mas porque estou prestes a recuperar minha dignidade. Esta noite, vou dormir em paz. Coloquei a caneta de lado e expirei. O abajur da mesa projetava um brilho quente sobre uma velha foto de família. Eu com Marcelo quando ele era pequeno, na época em que seu sorriso era puro, intocado pela ambição, ou por aquela mulher de rosto doce ao lado dele agora. Toquei o porta-retrato suavemente e sussurrei. Você me disse uma vez: Mãe, você é a pessoa em quem mais confio no mundo. Vou fazer você se lembrar disso. Apaguei a luz e caminhei lentamente para o meu quarto. A brisa da noite escorregou pelas cortinas, trazendo o leve cheiro de lavanda do jardim. Deitei-me,
Puxei o cobertor e me senti leve. Como se os meses de humilhação tivessem finalmente se dissipado. Pela primeira vez em 8 longos meses, dormi pacificamente. Não porque Clara ainda não tivesse enfrentado punição, mas porque eu sabia que a verdade estava do meu lado. Eu nunca tinha amado tanto uma noite de domingo. O sol tardio de São Paulo derramava-se sobre o pequeno jardim, transformando os pés de lavanda em dourado. Na cozinha, o ensopado de carne com vinho tinto cozinhava suavemente, enchendo a casa com o aroma de ervas. Era o prato favorito de Marcelo desde a infância. Eu ainda me lembrava de como, em todos os aniversários, ele pedia, porque o ensopado da mamãe tem gosto melhor do que qualquer restaurante. Desta vez, eu não estava cozinhando por amor, mas como parte de um ritual, um jantar final para meu filho finalmente ver a verdade que eu havia escondido por tempo demais. Na mesa, estendi uma toalha de mesa branca engomada, pratos de porcelana antigos e 3 pequenas taças de vinho. No centro, o envelope bege repousava perfeitamente, como um convidado invisível, esperando para ser reconhecido. Por volta das 19 horas, ouvi o carro lá fora. Pela janela, vi Marcelo e Clara chegando. Ele vestia uma camisa branca simples, enquanto ela, como sempre, parecia exageradamente vestida. Um vestido de seda rosa claro, saltos novos e um colar de pérolas brilhando no pescoço. Mãe! Marcelo me abraçou apertado. Eu sinto falta desse cheiro, do seu ensopado. Cheira a casa. Sorri, pousando uma mão em seu ombro. Fiz para você, como nos velhos tempos. Clara estava atrás dele. Aquele sorriso falso e polido grudado nos lábios. Ah, que aconchegante! A senhora sempre faz o jantar parecer tão especial, mãe. Sim, eu disse suavemente. Esta noite será muito especial. Cerca de 15 minutos depois, Padre Roberto chegou segurando um grande envelope branco embrulhado. Desculpe o atraso, disse ele. Aqui estão os papéis de doação que a senhora me pediu para trazer. Peguei com um aceno de agradecimento e gesticulei para que ele se juntasse a nós. Clara inclinou a cabeça, a voz açucarada. Ah, então isso é realmente um jantar de caridade. Mãe, pensei que a senhora estivesse brincando. Servi vinho para todos, sorrindo gentilmente. Sim, um jantar para falar sobre confiança, doação e honestidade. As palavras fizeram Clara enrijecer ligeiramente, mas ela rapidamente suavizou sua expressão. Marcelo continuava sorrindo, inconsciente da tensão crescente sob a mesa. Assim que todos estavam sentados, abri o envelope que o padre havia trazido. Os papéis dentro estavam perfeitamente organizados. A precisão de Eduardo em cada linha. Tirei a pilha e espalhei a primeira folha sobre a mesa. Filho, eu disse lentamente. Esta é a lista de todas as doações para a mãe nos últimos 8 meses. Acho que você deveria dar uma olhada. Marcelo franziu a testa. Doações? Mãe, eu tenho te enviado as transferências todo mês. Deslizei o extrato em sua direção. A impressão em negrito era inconfundível. Destinatário, Clara Menezes. Valor, 5.000 AIRs. Data, dia 15 de cada mês. Marcelo ficou em silêncio. Seus olhos caíram para a página, se arregalando de confusão para choque. Clara interveio, a voz doce, mas aguda. Ah, isso deve ser algum engano, mãe. A senhora tem recebido o dinheiro, certo? Os bancos cometem erros com nomes de destinatários o tempo todo. Mantive minha voz calma. É mesmo? Então, que tal esta conta de spa em São Paulo de cerca de €200? 200 cobrada no cartão secundário em seu nome? Isso foi erro do banco também? O rosto dela enrijeceu, mas ela forçou uma risada. Oh, céus! Talvez alguém tenha usado meu nome por acidente. Antes que ela pudesse terminar, uma voz masculina e profunda veio da porta. Não, senhora Clara. Ninguém usou seu nome por acidente. Todos se viraram. Eduardo estava na soleira segurando mais páginas impressas. Eu havia pedido que ele viesse, mas não tinha contado a mais ninguém. O rosto de Clara empalideceu. Marcelo olhou para ele, confuso. Quem é você? Eu sou Eduardo, disse ele com firmeza. Contador-chefe da sua empresa e a pessoa que sua mãe autorizou a investigar as transferências feitas em nome dela.
O ar congelou. Levantei-me, encarando Clara. Eduardo pode verificar cada valor, cada assinatura, cada transação. 8 transferências, 5.000 reais cada. Nenhuma delas chegou até mim. Marcelo se virou para a esposa, a voz falhando. Clara, o que é isso? Ela agarrou a mão dele, lágrimas brotando. Eu só peguei emprestado. É só isso. Eu ia pagar de volta. Eu não queria chatear sua mãe. Eu suspirei suavemente. 8 meses de empréstimo e forjando papéis bancários em nome da sua sogra. Clara soluçou mais forte, mas suas lágrimas não carregavam culpa, apenas desespero. Marcelo puxou a mão, os olhos em brasa. O que você fez com minha mãe? Ele gritou, a voz tremendo de fúria. Eu enviei esse dinheiro para que ela pudesse viver confortavelmente. Você o usou para carros, spas, férias e mentiu na minha cara. Clara recuou, o rosto esvaído. Você não entende. Eu só... Marcelo bateu a palma da mão na mesa. O copo chacoalhou bruscamente. A sala ficou em silêncio. Apenas a respiração ofegante de Clara e a batida do meu coração preenchiam o ar. Padre Roberto, que havia permanecido quieto o tempo todo, dobrou as mãos e falou em tom baixo e firme. Às vezes, Deus não precisa punir o culpado. Ele apenas os deixa ver seu verdadeiro reflexo. Sentei-me novamente e olhei para Clara, minha voz calma. Sabe, eu não precisava daquele dinheiro. O que eu precisava era de respeito. E você tirou isso. Não apenas de mim, mas do seu marido também. Clara soluçou, gaguejando. Mãe, sinto muito. Eu só queria ajudar Marcelo a gerenciar as coisas melhor. Eu não quis. Eu balancei a cabeça. Pare de mentir. Você não gerenciou. Você roubou. Eduardo se adiantou, colocando o arquivo final na frente de Marcelo. Estes são os originais, Sr. Menezes. Autorizações forjadas, registros bancários e recibos. Guarde-os. O senhor vai precisar deles para proteger o que é seu. Marcelo não disse nada. Ele olhou para os números, então levantou os olhos para mim. Neles, eu vi dor, vergonha e a primeira faísca de despertar. Mãe, sinto muito. Eu não sabia. Fui um tolo por confiar nela. Coloquei a mão em seu ombro. Não, filho. O erro não está na confiança. Está em quem atrai. Clara explodiu em soluços, olhando descontroladamente em busca de uma fuga. Eu não aguento mais isso. Ela gritou, então se levantou de repente. Se vocês querem acreditar nela, vão em frente. Ela agarrou a bolsa e saiu furiosa. Seus saltos batiam no chão de madeira. Cada passo soando como o fim de algo. Marcelo não a deteve. Ele apenas ficou sentado. Cabeça baixa. A porta bateu. Silêncio caiu. Sem mais choro. Sem mais desculpas. Apenas o cheiro fraco de ensopado e a presença pesada da verdade. Olhei para o envelope aberto. Papéis espalhados. Prova de 8 meses de engano. Eu expirei suavemente. Está feito. Eu disse calmamente. As cortinas caíram. Eduardo assentiu, recolhendo os arquivos. Padre Roberto se levantou e colocou a mão no meu ombro. A senhora fez o que nem toda mãe tem coragem de fazer, Lúcia. Sorri fracamente, mas por dentro havia uma dor vazia. Esta vitória não trouxe alegria, apenas alívio. Quando todos foram embora, eu fiquei. Limpei a mesa, os pratos pela metade, as taças de vinho tinto, a cadeira onde Clara havia se sentado, ainda levemente quente. Olhei ao redor da sala, lembrando de cada palavra, cada olhar. 8 meses de engano. E numa única noite, tudo havia se estilhaçado como vidro. Reuni as páginas caídas, empilhei-as perfeitamente e as coloquei de volta no envelope. Minhas mãos tremiam, não de medo, mas porque eu finalmente havia recuperado minha dignidade. Lá fora, o vento aumentou, levantando as cortinas. Olhei para o céu, a luz da lua escorrendo pela janela, brilhando sobre o envelope como um selo de verdade. Eu sabia que toda mentira eventualmente vem à luz. E naquela noite, ela veio bem aqui, na minha própria casa. Peguei o envelope notando o carimbo azul. Tribunal da Comarca de São Paulo. Meu peito apertou. Eu sabia que isso viria. Mas ver o selo tornou meu coração pesado. Dentro estava a notificação oficial.
Processo no 23 CF 98-1. Lúcia Menezes, requerente, versus Clara Menezes, ré. Exploração financeira de idoso e fraude familiar. Amélia havia agido mais rápido do que eu esperava. Ela enviou uma mensagem curta. Todas as provas protocoladas. Prepare-se para a audiência preliminar na próxima segunda-feira. Coloquei a carta sobre a mesa. A luz da tarde filtrava pelas persianas, caindo sobre a pasta grossa de Eduardo da semana anterior. Eu toquei sua capa lisa, fria ao toque, mas que guardava 8 meses de traição. A justiça estava próxima, mas estranhamente, eu não sentia satisfação. Na manhã da audiência, o céu estava cinzento, o vento cortante como algo prestes a quebrar. Cheguei cedo com Amélia. Ela vestia um casaco marrom, o rosto severo, mas cheio de determinação. A senhora está se segurando, Lúcia? Ela perguntou. Enquanto caminhávamos para o salão principal, apertei os lábios. Estou. Só queria que não tivesse que chegar a isso. O corredor do Tribunal da Comarca de São Paulo era longo, com piso branco brilhante, cheirando levemente a café, papel e tensão. Era um lugar desconhecido, mas de alguma forma me fazia sentir segura. Quando entramos na sala do tribunal, Clara já estava lá, sentada à mesa da defesa, num terninho preto, cabelo bem preso, o rosto pálido, mas os olhos fingindo calma. Ao lado dela estava um jovem advogado, nervoso, provavelmente contratado de última hora. Marcelo estava sentado atrás deles, sozinho e em silêncio. Ele não olhou para mim nem para ela. Seus olhos estavam fundos, cansados e vazios. Quando me sentei, Clara olhou para mim e deu um sorriso fraco, uma mistura de desafio e desespero. O juiz bateu o martelo. O tribunal está em sessão para o caso de exploração financeira de idoso. Lúcia Menezes versus Clara Menezes. Amélia se levantou primeiro, abrindo sua pasta. Sua voz era clara e firme. Meritíssimo. Por 8 meses consecutivos, a ré, senhora Clara Menezes, utilizou uma conta bancária fraudulenta em nome de sua sogra para se apropriar indevidamente de um total de 40 mil reais. Além disso, a ré usou um cartão de crédito secundário da empresa Menezes em Associados para despesas pessoais, incluindo serviços de spa, viagens e a compra de um veículo particular. A sala de audiência ficou em silêncio, exceto pelo suave farfalhar de papel enquanto Amélia expunha as provas. Extratos bancários, recibos de spa, a fatura do Lexus, passagens para Cancún, cada um colocado ordenadamente diante do juiz. Ela fez uma pausa e olhou diretamente para Clara. A ré não apenas tirou dinheiro de sua sogra, uma viúva de 67 anos, mas ocultou isso forjando documentos legais e falsificando assinaturas bancárias. Este foi um ato de engano deliberado e sistemático. O advogado de Clara se levantou rapidamente tentando objetar. Meritíssimo, minha cliente sustenta que isso foi meramente um mal-entendido na gestão financeira doméstica. A senhora Lúcia Menezes é idosa e pode ter se esquecido das transferências da conta do filho e das despesas domésticas. Senti meu sangue ferver. Clara abaixou a cabeça, fingindo fragilidade. Então levantou os olhos. A voz trêmula. Meritíssimo. Minha sogra tem estado esquecida ultimamente. Eu trouxe o dinheiro muitas vezes, mas ela não se lembra. Eu nunca quis machucar ninguém. Talvez ela apenas tenha entendido mal. Essas palavras me cortaram como uma faca. Eu queria pular e gritar, mas Amélia colocou a mão no meu ombro, sinalizando para eu manter a calma. Então ela se adiantou, a voz afiada como aço. Meritíssimo. A memória da senhora Lúcia Menezes é nítida o suficiente para documentar em detalhes cada dia que Clara a visitou e tudo o que ela disse. E aqui está o diário dela para provar isso. Amélia puxou meu caderno de couro marrom e o ergueu. Neste, a senhora Lúcia registrou 8 meses completos de visitas, datas, horários e até mesmo as palavras exatas da ré. Deixei o envelope no carro. Cada linha e página corresponde perfeitamente aos dados da transação bancária. Se é isso que o senhor chama de perda de memória, é a mais aguçada que já vi. Um murmúrio percorreu a sala. O juiz olhou por cima dos óculos.
Folheou lentamente algumas páginas do arquivo, então franziu a testa e se virou para Eduardo, que havia sido convidado como testemunha pericial. Senhor Eduardo, disse o juiz, o senhor confirma os valores neste relatório? Eduardo se levantou, ajeitou a gravata e respondeu com firmeza. Meritíssimo, sou o contador-chefe da Menezes em Associados. Confirmo que todos os extratos e reconciliações são autênticos. Cada transferência foi feita da conta pessoal do senhor Marcelo Menezes para uma conta aberta em nome de Lúcia Menezes. No entanto, essa conta foi de fato aberta e controlada pela ré, senhora Clara Menezes. O juiz assentiu, sua expressão severa. Olhei para Clara. Ela abaixou a cabeça, as unhas cravando nas palmas das mãos, o rosto pálido. Amélia continuou. Meritíssimo, sob o Estatuto do Idoso e a Lei Brasileira contra a Exploração Financeira, a conduta da ré constitui exploração financeira de idoso e fraude conjugal. Solicitamos que o tribunal ordene a ré a devolver o valor integral, incluindo juros e custas processuais, e a proíba de gerenciar ou acessar quaisquer contas financeiras pertencentes ao senhor Marcelo Menezes pelos próximos 5 anos. Ninguém falou. O único som era o tic-tac constante do relógio de parede. O juiz levantou a cabeça, sua voz firme e final. Após revisar todos os documentos, testemunhos e evidências, o tribunal decide que a ré, senhora Clara Menezes, deverá reembolsar os 40,00 e os 0 integrais à senhora Lúcia Menezes. A ré fica, por meio desta, destituída do acesso e dos direitos de gerenciamento sobre as contas financeiras de seu marido, o senhor Marcelo Menezes. A ré também deve completar um programa de reabilitação financeira obrigatória de 6 meses. Esta corte está encerrada. O martelo bateu 3 vezes, seco e frio como o som de uma porta de aço se fechando. Clara afundou na cadeira. Vi que ela tentava manter a compostura, mas lágrimas começaram a escorrer pelo seu rosto. Ela se virou para Marcelo, a voz trêmula. Você tem que acreditar em mim. Eu não quis. Marcelo não disse nada. Ele apenas olhou para ela com olhos vazios, então se afastou. A cena partiu meu coração. Eu não senti alegria nem triunfo. Apenas uma dor surda. Porque para recuperar a justiça, eu tive que ver meu filho perder o casamento. Eu havia sonhado que Marcelo seria feliz um dia com alguém que o amasse e cuidasse dele, com um lar acolhedor. Agora, esse sonho havia sumido, enterrado em algum lugar entre as páginas de um arquivo judicial. Amélia colocou a mão no meu ombro, a voz gentil. A senhora fez a coisa certa, Lúcia. Não apenas protegeu a si mesma, salvou seu filho. Eu assenti, mas meus lábios não conseguiam formar um sorriso. Justiça, percebi. É uma faca de 2 gumes. Corta as correntes do engano, mas também rompe os frágeis fios da família. Quando deixei o tribunal, o céu já havia escurecido. A chuva começou a cair. Gotas pesadas espirrando nos degraus de pedra, se quebrando em centenas de outras menores. Fiquei sob o toldo, olhando para cima. A chuva estava fria contra minha pele, mas de alguma forma eu me sentia mais leve por dentro. Não houve aplausos, nem comemorações, nem sensação de vitória. Apenas a paz silenciosa de alguém que havia percorrido todo o ciclo da justiça. Sussurrei suavemente, como se falasse para a própria chuva. Marcelo, não sei se você pode me perdoar, mas pelo menos eu me apeguei à única coisa que eu jamais poderia perder. A verdade. A chuva continuou caindo enquanto eu me afastava, passo a passo, deixando para trás o tribunal, um lugar onde a justiça havia prevalecido. Mas o coração de uma mãe havia se partido silenciosamente. Após o julgamento, minha casa voltou a um silêncio estranho. Nada de batidas inesperadas na porta. Nada de telefonemas apressados. Apenas o tic-tac do relógio de parede e a luz do sol escorrendo pelas cortinas, iluminando minúsculos grãos de poeira flutuando no ar. Meses se passaram, e Marcelo não ligou. Sem mensagens, sem e-mails, sem um "Como você está, mãe?" Eu não o culpei. Entendi que ele estava tentando limpar os destroços de seu casamento. Ainda assim, em noites tranquilas, quando o luar atravessava o vidro da janela,
Eu frequentemente me pegava segurando o telefone, olhando para o nome Marcelo Menezes nos meus contatos, sem nunca apertar o botão de chamada. Apenas olhando. E depois o guardava. Ser mãe, aprendi, às vezes significa saber quando o silêncio é a única maneira de deixar seu filho crescer. O pagamento de restituição chegou numa manhã de junho. 40.000 reais, uma quantia que eu não via há 8 longos meses. Abri o e-mail do banco e li as palavras. Depósito concluído com sucesso. Pensei que sentiria alegria, mas em vez disso, senti-me vazia. Sentei-me em frente ao computador por um longo tempo. Então, um pensamento surgiu. Se aquele dinheiro tinha sido antes uma ferramenta de engano, agora teria que se tornar algo bom. Usei uma pequena parte para consertar o telhado, trocar as cortinas e, finalmente, comprar um aquecedor decente. Quanto ao resto, procurei Padre Roberto e Amélia. Quero iniciar uma pequena fundação, eu disse enquanto estávamos sentados no escritório paroquial. Vou chamá-la de Mãos de Paz. Quero ajudar pessoas idosas que foram exploradas financeiramente por seus próprios filhos ou familiares, assim como eu fui. Padre Roberto olhou para mim por um longo momento, então sorriu gentilmente por trás dos óculos grossos. Lúcia, isso não é apenas bondade. É assim que Deus transforma a dor na semente de algo bom. Amélia, sempre prática, abriu seu caderno e começou a escrever. Vamos registrá-la como uma ONG. Eu cuido da parte legal. Padre Roberto pode representar o grupo comunitário, e a senhora será a fundadora. Eu ri baixinho, segurando minha xícara de café. Eu não quero ser a fundadora, Amélia. Eu sou apenas uma mãe que aprendeu a se levantar de novo. 3 meses depois, a Fundação Mãos de Paz foi oficialmente aberta. Nosso primeiro escritório era no subsolo da Igreja de Santa Cecília. Apenas 3 mesas, uma impressora antiga e uma placa de madeira entalhada com as palavras: ajudando os esquecidos a encontrar sua voz novamente. A cada semana, Padre Roberto e eu encontrávamos pessoas que vinham compartilhar suas histórias. Uma idosa enganada pela filha para assinar a transferência de sua casa. Um homem de 70 anos, cujo neto drenou sua conta de aposentadoria. Uma viúva de 80 anos, cuja assinatura foi forjada para um empréstimo bancário. Cada história era uma ferida, mas eu tinha aprendido a ouvir sem chorar. Eu simplesmente segurava suas mãos e lhes contava o que havia vivido. Que a verdade não te salva instantaneamente, mas sempre chega na hora certa. Amélia trabalhava incansavelmente, contatando organizações legais, solicitando bolsas, treinando voluntários. Eu supervisionava o que chamávamos de trabalho do coração. Ouvir, escrever cartas, confortar pessoas, documentar suas jornadas. Numa tarde, enquanto eu arrumava as mesas, Padre Roberto disse calmamente: Lúcia, não é estranho? A dor se tornou luz para outros. Eu sorri. Talvez seja assim que Deus reescreve o final para aqueles que foram traídos. À medida que a fundação crescia, repórteres começaram a me procurar. Eles queriam entrevistar a mãe corajosa que processou a nora milionária. Alguns me convidaram para programas de entrevistas. Um jornal até ofereceu um contrato para um livro. Recusei todos. Eu não queria me tornar uma história para as pessoas fofocarem. Eu só queria paz. Às vezes, o silêncio é a única maneira de evitar que uma ferida sangre novamente. Eu disse a Amélia quando ela perguntou por que eu evitava a mídia. Ela assentiu. Você está certa. A justiça pode ser pública, mas a cura tem que ser privada. À noite, desenvolvi um novo ritual. Colocava uma pequena vela na mesa perto da janela. Seu brilho suave caía sobre a foto de Marcelo e eu. Eu acendia a vela e sussurrava: Onde você está, Marcelo? Não estou com raiva. Só espero que você tenha aprendido algo com toda essa dor. A chama tremeluzia, iluminando aquela velha foto. O sorriso inocente de Marcelo, aquele intocado pela traição. Eu tocava a moldura de vidro fria, e o calor se espalhava pelo meu coração. Percebi que perdoar não é esquecer. É escolher não deixar que a ferida defina o resto de sua vida. Às vezes, Padre Roberto perguntava: Lúcia, a senhora perdoou ela de verdade? Eu respondia: talvez sim, porque não quero mais que ela sofra. Mas esquecer? Não. O traído pode perdoar, mas nunca esquece.
Ele sorria. Você ainda é a Lúcia forte que eu conheço. Numa manhã de outono fresca, enquanto eu regava as plantas na varanda, Amélia chegou com um novo envelope. Nossa fundação acaba de receber financiamento do Fundo de Justiça ao Idoso. Eles querem uma parceria de longo prazo. Olhei para o envelope, sentindo-me orgulhosa e humilde. Quem diria que uma mulher que antes vivia de sopa enlatada da igreja agora estava ajudando outros a recuperar sua dignidade? Eu não chorei. Eu apenas sorri. Um sorriso real, gentil, suave como névoa. No entanto, em noites tranquilas, ainda às vezes ouvia o vento roçando a porta, soando quase como a voz do meu filho chamando. Eu sei que Marcelo ainda não está pronto. Talvez ele ainda esteja tentando perdoar a si mesmo. Talvez esteja pagando sua penitência através do silêncio. Eu não o culpo. Eu espero, não porque preciso dele, mas porque preciso que a verdade complete seu ciclo. A verdade sobre a maternidade, a confiança e um amor que sobrevive até a traição. Eu acredito que um dia, quando meu filho bater na minha porta, eu ainda a abrirei. Não porque esqueci de tudo, mas porque aprendi a amar sem me deixar quebrar novamente. Eu acendo a vela, observando seu brilho tremeluzente dançar sobre a moldura. Lá fora, o vento traz o cheiro de lavanda para a sala. Eu sussurro como uma oração. Meu filho, eu não preciso que você peça desculpas. Só espero que você se lembre disso. Confiança é o presente mais precioso que temos. E uma vez perdido, pode levar uma vida inteira para ser encontrado novamente. A chama se encolhe até um fino fio dourado. Mas eu permaneço ali observando até que se apague completamente. Meu coração estranhamente calmo, porque eu sei que a tempestade passou. E esta quietude é minha. Naquela noite, a chuva caía incessantemente do anoitecer até a meia-noite. O vento chicoteava as janelas, espalhando os vasos de lavanda que eu havia recolhido mais cedo. O abajur amarelo na sala refletia no vidro molhado, brilhando como fragmentos das memórias que eu vinha organizando por meses. Eu estava sentada perto da janela, revisando os arquivos de doação para a reunião da Fundação Mãos de Paz da próxima semana, quando ouvi uma batida, suave, mas insistente, que trazia o frio da tempestade. Olhei para cima. Já passava das 22 horas. Na minha idade, poucas pessoas batem tão tarde, a menos que... Caminhei até a porta, a mão tremendo ao girar a tranca. A porta se abriu, o vento entrando com força, a chuva respingando no meu casaco. E lá, debaixo do aguaceiro, estava Marcelo. Ele estava encharcado, o cabelo colado na testa, os olhos vermelhos e exaustos. Naquele instante, o tempo congelou. O menino que eu segurei nos braços, aquele que eu ensinei a amarrar os sapatos, agora estava diante de mim, tremendo como uma criança perdida. Mãe! A voz dele falhou. Mãe, me desculpa. Eu fui tão estúpido. Antes que eu pudesse responder, ele entrou e caiu de joelhos no chão molhado. Um soluço rouco escapou dele, cru, desprotegido. Ele enterrou o rosto nas mãos, os ombros tremendo. E eu apenas fiquei ali olhando para meu filho, o homem que antes pensava que entendia tudo, agora desmoronando na mesma casa onde foi criado para valorizar a honestidade. Ajoelhei-me ao lado dele, coloquei a mão em seu ombro e disse suavemente: Marcelo, levanta, filho. Todo mundo tropeça. Perdão não é esquecer. É salvar a si mesmo. Ele levantou a cabeça, lágrimas se misturando com a chuva escorrendo pelo rosto. Eu não mereço seu perdão. Eu duvidei da senhora. Deixei que ela me manipulasse. Fiquei em silêncio enquanto a senhora sofria. Mãe, eu perdi tudo. Balancei a cabeça gentilmente, guiando-o até o sofá, secando seu cabelo com uma toalha, como fazia quando ele era pequeno. Cada movimento era lento, carinhoso, como se me mover muito rápido pudesse estilhaçar o frágil momento de reconexão. Eu não preciso do seu pedido de desculpas, eu disse calmamente. Eu só preciso que você se lembre. A verdade nunca chega atrasada. Ela apenas espera até que sejamos corajosos o suficiente para encará-la. Ele não disse nada, apenas olhou para a lareira tremeluzente. Lá fora,
A chuva batia na janela como o batimento cardíaco tardio de uma alma despertando. Após uma longa pausa, Marcelo sussurrou, como se tivesse medo das próprias palavras. A Clara se foi, mãe. Parei de secar o cabelo dele. Ele continuou. Ela drenou a conta poupança, pegou o que restava da empresa e desapareceu. Dizem que fugiu com um homem que ela conhecia antes de nos casarmos. Fechei os olhos. Nenhuma raiva, nenhuma surpresa, apenas uma tristeza silenciosa se instalando, como a chuva que já havia aceitado o fim da tempestade. A voz de Marcelo tremeu. Eu tentei ligar, mandar mensagem, procurar em todos os lugares, mas ela sumiu. Ela só deixou uma mensagem. Você confiou na pessoa errada. Tom, peguei a mão dele, quente, firme. Não, filho, eu disse. Você só percebeu a verdade tarde demais. Mas mesmo quando a confiança é quebrada, é isso que nos separa daqueles que enganam. Ele encostou a cabeça no meu ombro como uma criança que finalmente encontrou o caminho de casa. Senti sua respiração, desigual, mas real. Então veio um soluço suave. Eu perdi tudo, mãe. Minha carreira, meu dinheiro, minha dignidade. Acariciei seu cabelo. Minha voz calma. Não, meu filho. O que você encontrou esta noite é muito maior. O coração que sabe admitir seus erros. A chuva durou até quase meia-noite. Preparei-lhe uma xícara de chá de gengibre enquanto ele se encolhia perto da lareira. O vapor subia, misturando-se ao cheiro de lenha queimando, enchendo a sala com calor. Eu não entendo como a senhora consegue ficar tão calma depois de tudo, ele disse baixinho. Eu sorri fracamente. Porque eu sei que justiça não é fazer alguém pagar. É restaurar o equilíbrio. Veja bem, Clara colheu exatamente o que plantou. Ele assentiu, olhando para as chamas dançantes. Eu só tenho a senhora agora, mãe. Não. Eu respondi. Você ainda tem a si mesmo. E o que você escolher fazer a partir deste momento, decidirá se você realmente se levanta de novo. Ele ficou em silêncio por um tempo, então disse de repente. Mãe, posso ajudar na sua fundação? Quero fazer algo significativo, talvez começar neste fim de semana. Olhei para ele. Seus olhos eram tão sinceros que eu tive que lutar contra a onda de emoção que subia no meu peito. Você tem certeza, filho? Claro, mãe. Eu não quero mais viver como vivia. Quero reaprender a usar o dinheiro para curar, em vez de machucar. Eu assenti. Então venha no sábado. Padre Roberto ficará feliz em vê-lo. A partir daquele dia, Marcelo vinha ajudar na fundação todos os fins de semana. Ele chegava cedo, trazendo café para todos. Então sentava comigo organizando arquivos e escrevendo cartas de agradecimento aos doadores. Alguns dias, ele ajudava Padre Roberto a mover cadeiras. Outros, ia com Amélia encontrar vítimas idosas e registrar suas histórias. As pessoas dizem que o tempo cura tudo. Mas, para mim, não foi o tempo. Foi a transformação do meu filho que se tornou o verdadeiro remédio. Numa manhã, vi-o sentado à sua mesa, focado em corrigir uma planilha, seu cabelo castanho brilhando ao sol. Naquele momento, vi meu pequeno Marcelo novamente, o menino que costumava me ajudar a lavar a louça, que uma vez perguntou, Mãe, o que significa honestidade? Olhei para ele, meu coração se enchendo de ternura e gratidão. Marcelo, chamei suavemente. Ele olhou para cima. Você superou a sua própria dor, filho. Eu disse, sorrindo. Nem todo mundo tem coragem de fazer isso. Ele sorriu fracamente. Um sorriso genuíno e raro que eu não via há meses. Se não fosse pela senhora, mãe, eu não sei por quanto tempo ainda estaria me afogando em culpa. Coloquei a mão em seu ombro. Minha voz calorosa. Eu não salvei você, Marcelo. Você salvou a si mesmo. Lá fora, uma chuva suave começou a cair. Olhei pela janela. Gotas escorriam pelo vidro e depois desapareciam. A porta em que ele havia batido naquela noite de tempestade agora estava aberta, sem mais chuva entrando. Apenas o vento trazendo o cheiro de terra úmida e lavanda. Naquele momento de quietude, eu entendi. A vida, por mais quebrada que esteja, sempre deixa uma porta aberta para aqueles que desejam retornar. E enquanto eu observava meu filho sorrir naquela sala iluminada pelo sol, eu sabia que a tempestade havia passado e a paz finalmente havia encontrado seu caminho para casa. Numa manhã de outono,
Enquanto a luz suave do sol entrava pela janela, sentei-me à minha mesa, olhando para uma folha de papel em branco. A brisa trazia um leve aroma de lavanda da varanda, minha fragrância favorita, suave, mas paciente. Um lembrete de resistência. Peguei minha caneta. A tinta fluiu suavemente como a respiração e as primeiras palavras apareceram. Clara, obrigada. Por sua causa, aprendi o verdadeiro valor da honestidade e a força do respeito próprio. Fiz uma pausa, observando a tinta se espalhar levemente sob a luz da manhã. Estranhamente, não havia raiva em mim, apenas uma paz tranquila. Continuei escrevendo. Se não fosse por você, eu ainda poderia acreditar que a verdade é algo óbvio, que a bondade é sempre retribuída com bondade. Mas você me ensinou algo diferente. A verdade só tem significado quando somos corajosos o suficiente para defendê-la. Você pegou meu dinheiro, mas em troca, você me deu algo que o dinheiro jamais poderia comprar. Liberdade. Sorri suavemente. Minha caligrafia ficou mais leve, mais gentil. Eu não sei onde você está agora ou se encontrou a paz, mas se um dia você ler isto, quero que saiba que eu a perdoei. Não porque você mereça, mas porque eu me recuso a ficar acorrentada à escuridão que você deixou para trás. Pousei a caneta e olhei para a página, agora cheia. Uma carta escrita para ninguém, mas escrita com a clareza de um coração que havia sido quebrado, e se curou. Dobrei-a cuidadosamente, coloquei-a num envelope creme, e então abri uma pequena caixa de madeira onde meu falecido marido guardava velhos cartões de aniversário. Coloquei a carta lá dentro, entre fotos de família e um bilhete que ele havia me escrito uma vez. Lúcia, a verdade não precisa ser gritada, apenas vivida. Fechei a caixa, ouvindo o clique suave da madeira. Um som como um capítulo se fechando delicadamente. Nos meses seguintes, a Fundação Mãos de Paz cresceu mais rápido do que eu poderia ter imaginado. Toda semana, recebíamos novas pessoas. Algumas chegavam em lágrimas, algumas com pastas desorganizadas, algumas precisando apenas de um lugar para finalmente contar a história que haviam enterrado em silêncio. Eu via a mim mesma nelas. Pessoas antes enganadas, antes menosprezadas, mas ainda agarradas à crença de que a justiça existe. E toda vez que ajudávamos alguém a recuperar seus direitos, eu sentia que estava recuperando um fragmento do meu próprio passado. Um dia, Marcelo passou no escritório com 2 xícaras de café quente. Ele sentou-se ao meu lado, olhando ao redor da sala, agora cheia de cartazes, gráficos e rostos sorridentes em cartões de agradecimento. Não acredito como sua fundação cresceu, mãe, ele disse, a voz uma mistura de orgulho e emoção. A senhora realmente transformou a dor em luz. Eu ri baixinho, pousando minha xícara. Não a luz de Deus, meu filho, a luz da justiça. Deus perdoa, mas a justiça nunca esquece. Marcelo assentiu lentamente. Talvez eu esteja finalmente aprendendo a entender isso. Olhei para ele e, em seus olhos, vi o homem que ele havia se tornado. Não o fraco que uma vez fugiu da verdade, mas alguém que agora se curvava ao que era certo. Naquele momento, meu coração se sentiu leve como o ar. Eu não tenho mais medo de ser pobre. Os dias de ficar na fila por comida enlatada na igreja já se foram há muito tempo, mas não sinto vergonha de lembrá-los. Pelo contrário, sou grata por aqueles dias terem me ensinado a dignidade da resistência. Eu percebi que há algo que vale muito mais do que dinheiro: o respeito próprio. Quando uma pessoa se agarra ao respeito próprio, ela não pode ser verdadeiramente derrotada, mesmo quando perde todo o resto. Agora, toda manhã, eu ainda acordo cedo, preparo um bule de chá e abro as janelas para deixar a luz entrar. O sol se espalha sobre a foto do meu marido e eu. Ele está vestindo uma camisa branca, com o braço em volta dos meus ombros, os olhos gentis e amáveis. Eu sorrio para ele. Se você pudesse ver isso, você ficaria orgulhoso de mim, não ficaria? Se ele ainda estivesse vivo, eu sei que sorriria. Não por causa do dinheiro que recuperei, mas porque eu mantive a força que ele amou em mim, a força de nunca deixar ninguém definir meu valor. Naquela noite, depois que Marcelo saiu do escritório, eu fiquei, abri o velho diário que havia me acompanhado nesta jornada e escrevi a linha final.
A ladra se foi, mas a lição permanece. Fiz uma pausa, olhando pela janela. O céu estava ficando laranja pálido. Gotas de chuva batiam suavemente no telhado. Ouvi os sinos distantes da igreja tocando lenta e profundamente, como o tempo respirando. Fechei o diário, sentindo como se tivesse terminado uma oração. Sem necessidade de vingança, sem necessidade de aplausos, apenas a paz de saber que, mesmo num mundo cruel, a honestidade ainda tem um lugar para se firmar. Apaguei a vela ao lado do porta-retrato. Sua luz diminuiu, deixando um leve rastro de cera no ar. E no escuro, sussurrei para mim mesma. Obrigada, Clara. Obrigada por tirar tudo de mim, para que eu pudesse finalmente aprender que o mais importante na vida não é se agarrar. É aprender a se reerguer. 1 ano depois, São Paulo floresceu na primavera. A lavanda vicejava na varanda e o céu da manhã se tornou o azul suave da seda. Eu estava preparando chá quando o telefone tocou. Uma ligação de Brasília. Uma voz feminina e alegre veio pela linha. Dona Lúcia Menezes, parabéns. A senhora foi selecionada como Mulher Destaque do Ano em Justiça Social. O Conselho homenageia aqueles que contribuíram para a justiça social e os direitos dos idosos. Gostaríamos que a senhora discursasse na cerimônia da próxima semana. Eu congelei por um momento, não de orgulho, mas de descrença. Há 1 ano, eu era uma viúva de 67 anos vivendo de ajuda da igreja. Agora, me chamavam de símbolo de justiça pacífica. A vida, ao que parece, sempre encontra uma maneira de mudar quando você continua acreditando na verdade. A cerimônia foi realizada no grande salão do Palácio da Justiça. Escolhi um vestido azul claro, simples, como a vida que agora vivia. Sem glamour, sem pretensão. Quando subi ao palco, aplausos encheram a sala. Entre a multidão, vi Marcelo na segunda fileira vestindo uma camisa branca. Seus olhos brilhando com um orgulho que eu não via desde que ele era criança. O anfitrião sorriu. Senhora. Lúcia Menezes, fundadora da Mãos de Paz, uma mulher que transformou a dor pessoal numa força pela justiça, ajudando dezenas de idosos a recuperar sua dignidade. Caminhei até o púlpito de madeira. Minhas mãos ligeiramente trêmulas, mas minha voz firme. Obrigada. Comecei. Mas hoje não estou contando minha história. Estou contando a história de uma mãe anônima que foi enganada pela própria nora, que perdeu tanto o dinheiro quanto a confiança. O salão silenciou. Rostos jovens e velhos, homens e mulheres, todos se inclinaram. Eu pensei uma vez que quando alguém te trai, a melhor vingança é o silêncio. Mas eu aprendi outra coisa. Quando alguém rouba sua confiança, recupere-a com a verdade. Sem gritos, sem ódio, apenas a verdade. Porque a verdade detém um poder que nenhuma punição jamais poderia ter. Aplausos irromperam, longos e sinceros. Fiz uma pausa, respirando fundo. Da primeira fila, vi Marcelo enxugando os olhos. O olhar em seu rosto quase me quebrou. Não por pena, mas porque eu sabia que ele finalmente havia entendido. Quando falei novamente, minha voz se suavizou, quente e baixa, como uma mensagem para todos que já foram quebrados pela traição. Justiça não é apenas o que acontece no tribunal. Ela começa no momento em que você encontra a coragem de dizer, basta. Mesmo quando quem te fez mal é alguém que você ama. Esse é o ato mais corajoso que qualquer mãe, qualquer pai ou qualquer ser humano pode realizar. Após a cerimônia, houve fotos, apertos de mão, buquês. Não me lembro de todos os rostos, mas lembro da sensação de profunda paz. Nenhuma amargura, nenhum ressentimento, apenas uma quietude satisfatória. Ao sair, uma chuva leve começou a cair. O céu de São Paulo sempre sabia como me lembrar que, mesmo na chuva, há luz. Fiquei sob o toldo, observando as gotas cintilarem sob as luzes da rua. Meu coração mais leve do que nunca. Marcelo se aproximou de mim, colocando o paletó sobre meus ombros. Mãe, ele disse suavemente, eu nunca vi a senhora brilhar assim. Eu sorri, segurando a mão dele. Não é por causa do prêmio, filho. É porque você está aqui, como nos velhos tempos. Só que agora você realmente entende o que significa honestidade.
Ele sorriu de volta, os olhos ainda marejados. Eu entendo, mãe, e prometo que vou viver por isso. Olhei para o céu. A chuva ainda caía, mas não parecia mais fria. Dentro de mim, uma pequena luz se ergueu. A luz da fé, da liberdade, de novos começos. Naquela noite, de volta para casa, sentei-me à minha mesa e abri meu diário gasto. Escrevi a linha final. A maior vitória de uma mãe não é vencer no tribunal. É ensinar ao filho o valor da honestidade. Fechei o livro, ouvindo o vento lá fora. O leve cheiro de chuva ainda pairava no telhado. Na mesa, a pequena vela tremeluzia, lançando um brilho suave sobre a foto de família. Meu marido, eu e o pequeno Marcelo. 3 rostos numa moldura, 3 momentos no tempo, ligados por uma verdade. O amor nunca morre. Ele apenas muda de forma. Eu sorri. Minha vida não era mais barulhenta, rica ou grandiosa, mas era completa, à sua maneira quieta e pacífica. E se você ainda está aqui comigo, me ouvindo, talvez sentado em seu próprio quarto tranquilo esta noite, quero dizer o seguinte: obrigada por ficar comigo até o fim da minha história. Se você já enfrentou injustiça ou traição dentro de sua própria família, compartilhe sua história nos comentários abaixo. Eu realmente quero ouvi-la, porque talvez sua voz hoje possa ajudar outra pessoa a encontrar esperança amanhã. E se você acredita, como eu sempre acreditei, que a verdade sempre encontrará o caminho de volta para casa, por favor, curta, se inscreva e fique para as próximas histórias. Eu contarei sobre mulheres, sobre mães, sobre aqueles que caíram, mas se reergueram através da luz da justiça e da compaixão. De São Paulo.